Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, sabe todos os meus passos. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Um pouco mais tarde, começando aqui a nossa live de reflexão bíblica, um salmo para hoje. Hoje no Salmo 139, cantei apenas uma parte desse cântico que nos remete a esse salmo e será uma reflexão mais curta, dado o horário, né? Vamos então à leitura bíblica do Salmo 139, nos seus 24 versículos, dos quais vou tomar apenas alguns para a nossa reflexão. Deus onisciente e onipotente, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia.
Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Boas-vindas, irmã Marisa Félix, Petrolina, irmão Sebastião Pereira, Lisboa, Portugal. Quem mais aqui? Irmã Édula Carvalho, Goiânia, irmã Sara Melgaço, com toda a sua família em Goiânia. Também os que forem chegando são muito bem-vindos para esta reflexão. Será curta, num salmo grande, rico, denso de revelações, de assuntos que palpitam o nosso coração, que nos revela a grandeza do único Deus vivo e verdadeiro, Deus a quem servimos. Mas de tanta riqueza, vamos pegar ao menos um pouco para nós, né? Primeiro, esse salmo, ele revela dois atributos imutáveis e incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são soberania, onipotência, onisciência e onipresença. Por que são incomunicáveis? São qualidades de Deus, poderes de Deus, condições que Deus tem, que ele não comparte, que ele não reparte com ninguém. Deus não vai tornar ninguém além dele onipresente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Tampouco onipotente, tampouco onisciente. E a soberania de Deus também, ninguém será soberano. Ó, Deus me fez soberano sobre tudo. Não, isso é só de Deus. São atributos incomunicáveis e também imutáveis. Não tem uma data de validade. A partir de daqui tantos bilhões de anos, Deus deixará de ser o soberano, ele perderá o governo geral do universo, de todas as coisas, ou então a sua onipotência, onipresença, onisciência. Deus não está assim, ele é assim. Por isso ele pode dizer na sua palavra, eu sou. Na verdade, nós só podemos dizer, eu estou, né? Estou deputado, governante, eu estou pastor, eu estou liderando isso, fazendo aquilo outro, mas Deus, ele é. Então vamos olhar para Deus com a visão correta, aprimorada que este salmo nos revela. Um Deus soberano, imutável e que tem o controle total, completo de todas as coisas. Ele tem poder de controlar todas as coisas. Ainda que situações pareçam estarem fora do controle das autoridades, das pessoas responsáveis, mas o universo está normalmente no controle total de Deus. Acontece o que Deus permite que aconteça, não é o que Deus quer que aconteça, né? Porque ele dá essa liberdade relativa, chamada de livre-arbítrio, aos humanos, e nós temos feito um uso muito mau, muito errado, desta liberdade relativa chamada livre-arbítrio. Agora esse salmo também revela algo que nos maravilha. Ao invés de me preocupar, de me desassossegar, me traz muita paz, muito sossego, que é o saber que Deus sabe tudo acerca de mim. Se ele sabe tudo acerca de mim, ele não somente sabe dos meus erros e das minhas falhas, mas ele sabe também das minhas fraquezas, ele sabe também daquilo que me levou a falhar, que me induziu a erro, a falha, e sabe também do meu sincero desejo de mudança, de conversão, de arrependimento, de transformação, de santificação. Deus sabe, Deus nos conhece. Como diz a letra muito bonita de uma música, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Nada pode fugir ao olhar penetrante, ao olhar
de Deus sobre todas as coisas que acontecem em todo o universo, em todo o mundo, em toda a terra. Como diz aqui o salmista, para onde, né? Para onde eu poderia fugir da sua face? A verdade, essa é uma pergunta de retórica, uma pergunta que já tem a resposta, é uma pergunta que quer dizer, para lugar nenhum, para nenhum lugar, alguém pode fugir da presença de Deus. Ainda que na sua ignorância humana a pessoa tente isso, não foi o que Jonas tentou fazer? Deus o mandou para Nínive, e a Bíblia diz que ele desceu ao porto e tomou um navio para Tarsis, para fugir de diante da face do Senhor. Mas ninguém foge, porque a face do Senhor está em todos os lugares. Sua presença está em todas as partes, rigorosamente em todas as partes. Não adianta fugir. Você pode fugir de algo que te lembre a presença de Deus, que te lembre o chamado do qual você está fugindo, que te lembre a obrigação, a missão que você recebeu e não quer aceitar. Mas da presença, da face de Deus, ninguém foge. É isso que revela o Salmo, a onipresença de Deus, Deus em todos os lugares. Bem-vinda, irmã Tereza Ferreira, no Paraná. E diz aqui o Salmo, Salmo no verso 6, Salmo 139, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A palavra maravilhoso ou maravilha, ela tem o sentido de algo que a gente vê com os olhos, mas a mente não consegue compreender, elaborar aquela informação. Não tem uma explicação. Então é isso que quer dizer maravilhas, né? Por exemplo, sinais e maravilhas, curas e grandes maravilhas. Se eu estou com o braço doendo e eu oro e Deus cura o meu braço e cessa a dor, isso foi um milagre, né? Foi uma intervenção do poder de Deus no meu corpo. Mas maravilha é outra coisa. Sabe o que seria uma maravilha? Eu não ter um braço e eu orar ou alguém orar e ministrar e surgir um braço onde não tinha braço. Isso, obviamente, não tem a menor possibilidade de uma explicação. Isso é uma maravilha. E a nossa própria existência é uma maravilha. É algo que, né, por mais que tentem explicar, conceituar cientificamente a existência do corpo humano em todas as suas funções maravilhosas, complexas, é uma maravilha de Deus. E Davi diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Em outras palavras, somos um milagre. Apenas ao existir já somos um milagre de Deus. Bem-vinda, irmã Marta Luiz, em Anápolis. Paz, minha irmã. Deus abençoe grandemente. Amanhã estarei com seus familiares lá na Mata do São Manuel. Vou levar o seu abraço. Então diz aqui o salmista no Salmo 139, agora já a partir do verso 13, ele diz, pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. A própria formação do corpo da vida humana é uma maravilha divina. E ele não está falando do ser humano no geral, ele está falando dele. Vamos falar da gente. Não é aquela pessoa bonita e famosa da televisão, da música, do meio artístico, que foi formada de um modo maravilhoso e assombroso, não. É você, sou eu, cada um de nós. Até aquele ou aquela que se considera o mais simples da terra, ou até se julgam uma pessoa feinha. Você é uma maravilha de Deus. Ninguém daria conta de fazer nem parecido, nem aproximado, né? Talvez quando muito uma estátua de barro, de madeira ou de outro material que pareça com você, mas você é peça única, exclusiva, feita pelas mãos de Deus. E aqui diz o verso 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Aí ele vai dizer no verso 15, os teus olhos, os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha só o alcance da presciência, o pré-conhecimento de Deus sobre a nossa vida. Ainda que Ele nos deu uma liberdade relativa chamada livre-arbítrio, uma liberdade de escolha, mas Deus pensou na gente ao permitir a nossa existência, a nossa geração no ventre de nossa mãe. Deus pensou, como ele diz lá em Isaías, eu é que sei que pensamentos, que alguns hoje chamam de sonho, né? Os sonhos de Deus. A Bíblia não tem essa expressão, sonhos de Deus. Mas é o equivalente para os pensamentos do Senhor acerca de nós. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tem acerca de vocês. Dá vontade da gente saber, não dá? O que Deus pensa para mim? O que Ele quer para mim? Já que Ele me conhece a minha história de fora a fora, até o que eu ainda vou viver, o que é o melhor para mim? Essa é uma boa pergunta e esse interesse é ótimo para a gente ir de encontro à vontade de Deus. A gente não vai saber os detalhes da nossa vida futura hoje, não, Deus não permite. Mas a gente pode ser guiado por Deus para saber para onde não ir, o que não fazer, o que não buscar para nós, porque nos tira do projeto, do plano, do propósito que Deus tem para nossas vidas. E descobrir e viver o propósito de Deus para as nossas vidas é o maior acerto da nossa existência. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Deus. E ele vai dizer aqui a partir do verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, os pensamentos de Deus para mim, acerca da minha vida. Ele olhando lá e falando, vou fazer isso na vida do Paulo. Eu estou vendo até os sentimentos dele aqui, mas sei também o potencial que eu coloquei nele. Eu desejo que ele tome decisões que o levem de encontro a esse propósito, a esse pensamento que eu tenho para eles. Deus está o tempo inteiro pensando na gente. Aqui diz, olha, como é grande a soma deles. Estou no verso 17. Como é grande a soma dos pensamentos de Deus a nosso respeito. Bem-vinda, Luzia Rodrigues, Deus abençoe, em Goiânia. Daqui a pouco, culto ao vivo, né? Vamos ao verso 18. Se os contassem, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Se Deus tem tantos pensamentos para a nossa vida, Ele se interessa tanto por aquilo que somos e vamos a ser, será que nós também temos tido tal interesse por nós mesmos? Ou temos deixado a vida levar, como diz a letra de uma música, deixa a vida me levar, vida leva eu? Não é assim, um verdadeiro cristão não vive sem propósitos. Ele não vive por viver, ele vive para viver um propósito de Deus para a sua existência, que dê significância à sua existência. E vamos partir do ponto em que a Bíblia revela, lá em Colossenses, Paulo escreveu que ele nos criou para o louvor da sua glória. Então a nossa vida deve ser de tal forma que Deus seja glorificado nela, tanto pelas nossas alegrias quanto pelas nossas dores e sofrimentos. Tudo tem que visar a glória de Deus sobretudo. E agora no verso 19 em diante, ele vai falar de como as suas escolhas pessoais são importantes nesse processo de viver o propósito de Deus para a sua existência. Ele vai falar, por exemplo, de companhias, de pessoas que não são desejáveis e cuja companhia não são favoráveis à sua existência. Ele diz, olha, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Deixa eu falar uma coisa aqui, já quase chegando no fim dessa reflexão. Sabe que tem pessoas
que podem estar perto da gente ou chegar perto da gente de uma hora para outra, alguém que você conheceu, que se aproximou de você, no trabalho, na rua, em qualquer circunstância da vida, que pode influenciar você para sair do propósito de Deus, o propósito para a sua vida moral, espiritual, financeira, familiar, ministerial, profissional. Cuidado! Assim como Deus usa as pessoas que estão perto de nós para nos abençoar, Satanás, o nosso adversário, também usa pessoas perto da gente para nos tirar o foco de viver uma vida que agrade a Deus. Bem-vinda, irmã Francisca Amaral. Deus abençoe juntamente com o irmão Oliveira. Deus abençoe vocês. Aí na fazenda Mata do São Manuel. Amanhã estaremos por aí, pela casa do pastor, se o Senhor permitir. Meu abraço, inclusive, ao pastor Maurílio Garcia, irmã Beni e toda a sua casa. Ele diz aqui também: eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Olha, o princípio basilar da santidade do temor a Deus é amar o que Deus ama e desamar o que Deus não ama. Gostar do que Deus gosta e desgostar daquilo que Deus não gosta. Essas escolhas, partindo de dentro do nosso coração, vai nos fazer seletivo nas amizades e em todos os relacionamentos, de todo campo, todos os campos da vida. E ele diz, aborreço-os, ou seja, é uma maneira de dizer, eu vou rejeitar gente assim. Eu não vou me adequar a eles, eles que se adequem a mim e ao princípio da palavra de Deus que eu creio e busco, mas eu não vou me adequar a eles. E já terminando aqui, ele faz uma oração, né, nos versos 23 e 24, que é uma oração muito corajosa, muito profunda, e que a gente deve fazer a Deus sempre que acharmos necessário, porque é abrir a alma, abrir o coração diante de um Deus que já sabe tudo. Na verdade, a gente vai revelar a nossa sinceridade para Deus. Não é revelar o que está dentro de nós, porque Ele já sabe. Mas nós vamos entregar os pontos, admitir. Nós vamos confessar, né? De alguma maneira estaremos, entre aspas, autorizando Deus a ver aquilo que está dentro de nós, só que Ele já sabe. Diz aqui, olha, versos 23 e 24. Sonda-me. O que é sondar? É conhecer o que está oculto, como as sondas de exploração de petróleo, as sondas de um exame médico, né, que vão lá no interior do corpo, onde não está à vista. E ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Na verdade, o que ele está pedindo mesmo é para Deus mostrar para ele mesmo o coração, já que Deus vê mais do que a gente. A gente às vezes fica, irmãos, pensando que a gente é gente muito boa, que não tem defeito, que a gente está muito bem, e quando na verdade não estamos. Basta o Senhor revelar o que vai no nosso coração, a gente se surpreende com quantas coisas ruins, às vezes até vergonhosas, que estão no nosso coração. Bem-vindo, irmão Ademilson Souza e toda a sua família. Então ele diz, olha, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Pensamentos são projetos de palavras, projetos de decisões e ações, e o Senhor já conhece. Em nenhuma parte da Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, conheça os nossos pensamentos. A Bíblia não diz nem que conhece, nem que não conhece. Mas o Senhor, sim, Ele conhece os nossos pensamentos. Aqui diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Caminho, o que significa caminho aqui nesse contexto do Salmo 139? Projeto de vida, porque na Bíblia caminho é modo de vida. É o modo de viver. É aquilo que a gente pensa, fala e faz.
Mas não é apenas o que a gente pensa ou fala, é o que a gente faz, né? Então isso tudo começa com um projeto interior, uma disposição interior para fazer tal ou tal coisa, aqui chamado de caminho. E ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, algum projeto, alguma intenção, alguma inclinação para fazer coisas que não vão ser agradáveis a ti, nem boas para mim, e podem também atingir o meu próximo, e me guia pelo caminho eterno. Guiar pelo caminho, isso Deus faz. Agora andar no caminho é a gente que anda. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas tomadas de posição é algo que a gente faz. É uma responsabilidade pessoal intransferível, mas podemos pedir a direção de Deus, a guia de Deus em nossas vidas. Isso podemos. Então, nesse salmo, a gente encontra palavras corajosas da oração do salmista, desnudado diante de um Deus que tudo já sabe. E é assim que a gente deve orar a Deus, partindo já do ponto do conhecimento de que Ele sabe tudo sobre nós. Palavras bonitas ou lágrimas não vão impressionar o coração de Deus. Ele sabe quem somos. Então, o que há de melhor a fazer é abrir logo o jogo. Senhor, o Senhor está vendo, né? Eu não sou tão bonzinho quanto penso, né? Não sou tão perfeito quanto acho que sou. Não sou tão santo quanto pensam que eu sou. Eu sou o que sou. Tem misericórdia de mim e me transforma, me revela, me sonda quando faz uma sondagem interior. Quando Deus faz, Ele revela tudo que não é do seu agrado, para que a gente possa experimentar um avivamento pessoal e possamos realmente ser avivados espiritualmente, renovados em sua presença. Graças a Deus. Então, terminando aqui essa reflexão, porque o tempo não espera, daqui a pouco temos culto, né? Vou me preparar para o culto daqui a pouco, e muitos aí também já estão se preparando para ir para a igreja, algumas igrejas com o culto mais cedo, né? Bem-vinda, irmã Eide, em Bruxelas, Bélgica. Na Europa temos aí o irmão Sebastião Pereira, em Lisboa, a irmã Eide na Bélgica. Temos a pastora Simone Teodoro na Holanda. E também temos na África o pastor Alcide João, em Moçambique. E temos nos Estados Unidos o pastor Valdemir e Marta, nos arredores de Miami, Flórida. Também meus familiares na Filadélfia, Pensilvânia, e nos arredores de Boston, Massachusetts. E todos os que vierem acompanhar também depois em outros horários, né? Esse vídeo ficará aqui no Facebook, daqui a pouco também ele vai para o YouTube, você pode ver lá, fica mais fácil de compartilhar com os seus contatos. Amanhã, permitindo Deus, estaremos fazendo uma live lá da fazenda, quem sabe num desses morros aí da Fazenda Mata de São Manuel, ou aí da casa do pastor Maurílio, fazendo a nossa live de reflexão bíblica, e com um pouco de sorte com ele participando também, dando uma palavra e louvando a Deus, ou a gente cantando juntos, né? Que não é muito frequente, é raro. E eu aguardo vocês então para mais esse momento na presença de Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, 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 eu sei que tu me sondas. Bem-vindo, Gil Santos, bem-vindo a todos, agradeço a atenção preciosa dos irmãos e irmãs, Deus vos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.